Êxodo 20, 22. Desejamos a graça e a paz a todos os ouvintes da Rádio Palavra Acústica. Que o Senhor continue abençoando abundantemente a vida de vocês, enchendo com a plenitude do Espírito Santo e também tratando com cada um de vocês com essa palavra que o Senhor nos dá nesse lugar. Êxodo, capítulo 20, versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistos que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o fará de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Obrigado, Pai, por essa palavra. O Senhor é santo e todo-poderoso. Que o Senhor continue a operar em nossas vidas agora através dessa palavra. Que essa palavra venha ser espada que nos marca. Que essa palavra venha ser alimento espiritual para cada um de nós. Que ela venha lavar, Senhor, a nossa alma, essa palavra, e transformar a nossa mente pela renovação da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Querido, eu não sei se está calor aí. Se tiver, vocês podem ligar o ventilador. Não sei como está o clima aí embaixo, que está um pouco quente, tá? Então fiquem à vontade aí. Se precisar ligar, ligue. Glória a Deus. Nós queremos falar, Senhor, queridos, nessa manhã sobre altares de adoração. Essa passagem que nós lemos, ela fala da lei da construção de altares. E no decorrer de toda a história, depois do pecado de Adão, os homens foram levantando altares, né? Você vê Abraão levantando altares, Isaac levantando altares, né? Mas aí, até que Jesus trouxe a possibilidade de, através da sua morte e ressurreição, de que os altares fossem novamente restabelecidos, mas não agora mais altares de pedra, mas altares de corações de homens, né? Através da ressurreição, o Senhor trouxe altares, mas altares que sejam os corações dos homens. Amém? Eu vou dar uma base para a gente entrar aqui. Então vamos aqui no versículo 22. Vamos por partes, querido. Vamos ver o que o Senhor fala nesses versículos. Então disse o Senhor a Moisés, ele está dizendo: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Então, antes de Deus ensinar aqui a construir altares de adoração, Ele lembra quem deve ser adorado, tá? Ele fala: não é os deuses de pratas, é a mim que vocês devem adorar. Antes dele falar aonde deve ser a adoração, que altar que deve ser a adoração, aonde deve ser o sacrifício. E aí ele diz assim: visto que do céu eu vos falei. Então só quem fala do céu é digno de adoração, amém? Diz assim comigo: só quem fala do céu é digno de adoração. O diabo quer ser adorado, querido, é uma coisa que ele quis desde o começo, mas ele foi expulso do céu, nem no céu ele está mais, né? E tem muitas pessoas que infelizmente ainda o adoram. Uma criatura que não é Deus, que não é nada, né? O que resta para ele é só lago de fogo que arde com fogo e enxofre. O lago que arde com fogo e enxofre. Só que o diabo, ele não aparece para a gente para ser adorado, né? Ele usa pessoas, ele usa coisas para ser adorado. Até ontem a gente estava falando na escola bíblica, né? Às vezes eu entendo assim que os evangélicos adoram tantas coisas, que não é um Deus de prata, de ouro ou de gesso ou de barro,
mas adora tanta coisa, querido. Crente adora dinheiro, crente adora boa vida, crente adora casas, crente adora pessoas. E tem pastores ensinando crentes a adorar coisas. Então nós temos que ter no nosso coração, a nossa adoração é o Deus que fala do céu. Amém? A nossa adoração é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que nos fez, só a Ele e a ninguém mais. Tem uma versão da linguagem de hoje que diz assim nesse versículo 23: não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Então, se a gente está adorando a Deus, é só a Deus, e nada pode estar acima de Deus. Qualquer coisa que eu passo acima de Deus, que tem mais valor que Deus, eu estou adorando aquilo. Aos pés daquilo que eu gasto minhas lágrimas, é aquilo que eu adoro. Tem gente que chora, que gasta a sua vida por dinheiro, é aquilo que você está adorando. Aonde você tem perdido a sua vida, né? Onde você tem gastado o tempo da sua vida, onde você tem investido a sua vida, é aí que você adora. Amém? O Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Amém? A glória é de Deus, e quem leva a honra é Deus sempre. Ele deve ser adorado, a gente conhece o nome dele, e ele não dá glória para ninguém, ele diz, e nem a honra para a imagem de escultura. A glória é só dele. Amém? E dentro da casa de Deus, quantos, né, não estão trazendo honra para si? Às vezes estão trazendo até glória para si. Uma vez eu assisti um vídeo de um pastor, eu não sei se era lá nos Estados Unidos, eu não sei se era aniversário dele, ou era dia do pastor, alguma coisa. Aí, queridos, pegaram, fizeram uma cadeira como se fosse uma cadeira de um rei, né, toda aveludada, uma cadeira linda. Sentaram ele com uma capa como de um rei, e colocaram uma coroa nele como um rei. Pegaram ele, 4 pessoas, e levantaram e passaram na igreja andando com ele, e todo mundo... Então a igreja ela está um pouco perdidinha, chegando a fazer coisas que é absurdo. Pedro, nós estamos falando de Pedro, um homem que foi usadíssimo por Deus, um apóstolo do Senhor. Quando ele foi pregar na casa de Cornélio pela primeira vez, Cornélio veio e se prostrou diante dele, e ele diz: levanta, cara. Eu sou conservo teu, eu sou servo de Deus também, não posso ser adorado. Mas os homens hoje gostam de ser adorados. Os ídolos gospel gostam de ser adorados. Isso faz um mal para a alma, querido, porque tudo começa bem e depois, por causa dessas coisas, as pessoas se perdem e perdem a própria salvação, porque começam a tomar o lugar de adoração que é só de Deus. Na sua vida, no seu coração, só Deus deve ser adorado. Só o nome de Jesus deve ser adorado. E só o Espírito Santo deve ser adorado. Eles são Deus, eles são um. Amém? Amém? Diz para quem está do teu lado: adora só a Deus. Honra e glória só para aquele que habita nos céus. Deus tem que aparecer, querido. Tem uma música de um grupo musical, é claro, essa é uma música de um grupo musical. Eu não vou falar o nome da banda, mas muitas pessoas devem conhecer, para você ver como é que até as letras hoje das músicas, elas estão voltadas para o homem. Chama músicas, elas são, como é que eu posso falar? Antropocêntricas, né? Porque a letra dela é para que o homem se adore, o homem se ache. E o diabo tem feito isso porque foi por isso que ele caiu. Quando ele se achou, não é? Porque Deus dá glória, querido, Deus dá honra no sentido assim, Ele exalta as pessoas, Ele dá uma certa bênção para a pessoa. Nós vemos na Bíblia tanto homens que foram abençoados. Por exemplo, José foi um imperador, na realidade ele trabalhou do lado do faraó, sendo depois do faraó aquele que governava todo o Egito. Então vamos dizer assim, Deus deu uma bênção para ele, né?
Mas você não vê José trazendo a glória para ele, de jeito nenhum. O tempo todo ele adora a Deus. Davi, um homenzinho simples, Deus escolheu para ser rei, e ele foi rei. Você não vê Davi com arrogância e orgulho no coração no reino dele. E hoje as pessoas têm trazido para si isso. Então a letra da música é assim, um pedacinho, tudo voltado para o homem. Que tenha mais fé na vida. Então não é fé em Jesus. Que tenha mais fé na vida. Amém? Que vida? A sua, porque ele não está falando de Deus aqui. Tenha mais fé na vida, quer dizer, nas coisas que estão aí. Deixa espaço para alegria. Não fala de quem que é alegria. Aí diz assim, tenha foco, força e fé na vida. Que é do grupo Black and White. Quem não sabe inglês vai ficar sem saber. Então, o seu foco, a sua força e a sua fé é na vida. Eu pergunto aqui, onde entrou Deus aqui? Fala para mim. Tenha foco, fé em Deus, força em Deus, porque o Senhor é a nossa força. Amém? Mas o fé, a foco é na vida, é tudo voltado, querido. As pessoas têm ouvido essas coisas e têm se contaminado. Tem se contaminado. É só bênção. Tem uma música aí que fala que é só bênção. Como é que é? Esqueci essa uma vez. Hã? Agora é só vitória. Agora é só vitória. Só vitória, só vitória. Aí o crente ouve isso, a hora que ele tem uma luta na vida, que algumas coisas encaixam, e fala, tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado não, querido. Está tudo no controle de Deus. Amém? Coisas boas e coisas ruins, está tudo no controle de Deus. Ontem até postei uma música no grupo, não sei se alguém ouviu, né? Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, se ele curar, é Deus. Se ele abençoar, ele é Deus. Se ele não abençoar, ele continua sendo Deus. Ó, querido, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, se Deus vai fazer agora, se vai fazer daqui 1 ano, daqui 10 anos, mas ele continua sendo Deus e eu continuo sendo um adorador dele. Só isso que importa. Porque se a gente pregar esse evangelho, mamão com açúcar, tem que por aí que só vitória, que vai dar tudo certo, e você no altar e quem não te ajudou vai se lascar, quem vai se lascar somos nós. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho de Cristo. Amém? Versículo 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois. E em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, olha lá, são leis para altares. Ele diz assim, aqui Deus está desejando um altar de terra para receber adoração. Diz assim comigo, altar de terra para receber adoração. O homem é feito do quê? De terra. Nós somos torrões ambulantes, ou terrões, não sei. Nós somos pedaços de terras que andam. Tudo que tem no nosso corpo, a ciência já comprovou, tem na terra. É do pó e ao pó voltará. Então quando Deus diz assim, porque todo do Velho Testamento tem uma revelação no Novo, que é o verdadeiro é o no Novo. E o verdadeiro é o quê? Quando Deus fala, farás para ti altares de terra, o que ele está querendo dizer? Eu quero ser adorado no homem que eu fiz. No homem que eu fiz do pó da terra, esse homem que vive, eu quero ser adorado. Eu quero que seja o altar de adoração a vida dele. Amém? Você está entendendo? O que Deus quer é que nós sejamos uma plataforma para receber adoração. Deus quer receber adoração em nós. Amém? Por isso não importa, querido, o lugar em que se adora, mas quem está adorando? Entendeu? É você. Deus, toda vez que há um culto, que pessoas se reúnem para adorar a Deus, você pode ter certeza que o Pai não está preocupado se vai ter luz piscando, as cores da luz. O Pai não vai se preocupar se a parede é amarela, se é branca, que cor que seja. O Pai está preocupado com os altares de terra. É aí que Ele quer receber adoração. Amém? É a plataforma. Então a gente até consegue entender um dos motivos por que Deus criou o homem. Porque Ele quer ser adorado no homem. Ele quer manifestar a sua presença no homem. E querido, você sabe que quem é abençoado somos nós mesmos? Porque quando a gente adora a Deus na nossa vida, como plataforma de adoração, altar de adoração, Deus se manifesta tão poderosamente, tão grandiosamente, com tanta unção, com tanta graça, que quem é beneficiado somos nós mesmos.
Amém? Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. É a mulher samaritana. Jesus estava no poço com a mulher samaritana. E numa parte da conversa ela diz assim, porque Samaria era longe, né? Samaria é um lugar onde tinha outro lugar de adoração lá no Velho Testamento que fizeram, mas só Jerusalém era o lugar de adoração do Velho Testamento, né? Então a mulher samaritana pergunta para Jesus assim: Senhor, aonde que a gente deve adorar? Nossos pais adoram aqui em Samaria, vocês judeus adoram lá em Jerusalém. E que Jesus fala para ela? Não é nem nesse monte, nem naquele monte. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito é de fato, é aqui dentro. O espírito está onde? Está dentro do altar de terra. E é aqui dentro que ele quer receber adoração. Então não é nesse monte, não é naquele monte, não é só na igreja, não é ali, não é lá. Em qualquer lugar, desde que ali esteja um altar de terra, um altar de adoração. E Deus vai aceitar o seu sacrifício de adoração ali. E Ele vai manifestar em você ali. Glória a Deus. E sobre ele sacrificará os teus holocaustos, e diz as tuas ovelhas e os teus bois. A palavra holocausto significa queimado inteiro. Então Deus vem dizer o tipo de sacrifício que Ele quer, queimado inteiro. Então o altar, até na realidade do holocausto, quando a gente vai para o templo, então eu sempre falo aqui, como exemplo da igreja, fica muito fácil de entender. Aí na frente, antes de entrar, esse hallzinho que tem ali fora, aquele quintal, não sei como é que podemos chamar, ali seria o átrio. Aqui onde você está seria o santo lugar, e aqui tinha uma cortina de 10 centímetros de espessura, em que aqui ficava o santíssimo lugar onde estava a arca. Mas lá fora ficava uma churrasqueira, vamos dizer assim, muito grande, o altar do holocausto, onde as brasas estavam o tempo todo ali queimando. Então, lá era o holocausto, na entrada, amém? Então a lei, deixa eu ver onde eu estou aqui, ó. Lugar onde se queimavam os sacrifícios por inteiro para agradar a Deus. A lei era bem clara: sem sacrifício de holocausto, sem Deus. Porque o sacerdote, para chegar aqui, ele não podia chegar aqui sem antes queimar inteiro o sacrifício lá. Então isso vem trazendo princípio para mim e para você. Assim, ou você morre, né? Ou a vida fica. Porque o holocausto significa a morte por inteiro, a vida que foi perdida, a vida que foi queimada. Então como que o Senhor quer o nosso sacrifício? Em nós mesmos, porque nós somos sacerdotes do nosso próprio templo. Diz assim: eu sou sacerdote do meu templo. Você é um templo também. E o que você tem que fazer, querido? Lá no átrio, queimar tudo. Amém? O holocausto, na realidade, é o lugar onde a vida é transformada em morte. Por isso, ou você queima total a Deus, ou você não tem Deus. E Deus disse assim, ó: se não queimar inteiro, eu não aceito. Aí a pergunta que a gente faz para nós, estamos aqui: nós estamos queimando inteiro, ou estamos queimando em partes? Aí você fala assim: pastor, por que eu não consigo entrar na presença de Deus? Aí eu vou fazer a pergunta do princípio aqui. Você está queimando por inteiro no holocausto lá fora, antes de chegar aqui? Porque se não tiver a vítima, e ela não queimar e não virar pó lá, ela não pode ver a presença de Deus. Enquanto a gente tiver carne, enquanto a gente tiver a vida humana no sentido de eu, a minha personalidade, o meu caráter caído, as minhas coisas, enquanto eu estiver bem vivo para mim, eu estarei morto para Deus. Mas quando eu morro para mim, eu vivo para Deus. Romanos 6 diz: considerai-vos, pois, mortos para os pecados, mas vivo para Deus. Então o que é queimar lá fora? É queimar o seu corpo, os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos particulares. Porque muitas vezes a gente quer que o nosso sonho se cumpra, e a gente não deixa saber qual é o teu sonho para a minha vida, Senhor. Qual é o teu sonho para a minha vida, não o meu. Qual é o caminho do Senhor para mim? Então a gente precisa ser queimado lá. As nossas emoções precisam ser queimadas lá. Tudo aquilo que é negativo do homem precisa ser queimado lá.
E se a gente não abrir mão de queimar lá, a gente não vai ver a glória de Deus aqui. Por incrível que pareça, vícios, a gente vem com vícios do mundo, seja álcool, seja droga, seja outro tipo de vício. E a gente não entrega os vícios e quer continuar andando com Deus. Os pecados, os seus bens, as suas posições, querido, tudo na sua vida tem que morrer. E não pode deixar de virar, no mínimo, pó. E você sabe que quando vira pó, perdeu toda a forma. Você olha lá, uai, cadê o cordeiro que eu queimei aqui? Não tem mais cordeiro, estou vendo só pó, não existe mais, desapareceu. É onde Paulo chegou nessa posição, ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em Paulo? Porque Paulo virou pó, Paulo não existe mais. E hoje, nós somos muito vivos, né? A gente é muito vivo, muito sensível para tudo. A gente não morre. Outra coisa, as brasas do altar, elas eram de contínuo, elas ficavam acesas direta. Não se apagavam, o sacerdote não podia deixar apagar a brasa. Era dia e noite acesa, dia e noite acesa, dia e noite acesa. Aí você fala assim, por que eu não consigo virar pó, pastor? Por que eu tenho dificuldade de largar muitas coisas? Porque não tem brasa acesa no seu coração. Porque o Espírito não está queimando dentro de você, o Espírito Santo está quase que se apagando. Então se põe a vítima num fogo que está quase se apagando, a vítima não consegue ser consumida. Por que os discípulos de Jesus, que muitos deles viraram apóstolos depois, e muitas pessoas depois que veio se converter, elas só foram transformadas em Cristo de verdade, tiveram a imagem de Cristo, quando desceu o Espírito em Pentecoste, quando línguas de fogo estavam em suas cabeças. Dali para frente, você vê uma transformação. Eles perderam aquela cara que eles tinham antes do Pentecoste. Depois do Pentecoste eram outras pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus transforma. Amém. O Espírito de Deus transforma. Através do fogo. Porque Ele queimando em nós, Ele mata a nossa velha natureza. Ele queima as nossas velhas manias. Mas também Ele traz um lugar, uma nova pessoa. Uma pessoa conforme a imagem e semelhança de Cristo. E aí nós podemos ser um Cristo aqui na terra, levando aos outros tudo aquilo que Jesus quer que leve, sendo bênção na vida das pessoas, sendo referência. Paulo diz assim, sede imitadores meus, como também eu sou de Deus. Será que, querido, nós teríamos direito de falar, e sejam imitadores meus? Será que se as pessoas imitar eu e você, elas estarão bem ou estarão ruins? Hã? Será que elas nos imitar vai ser bom para elas ou vai ser ruim? Nós temos que deixar queimar no altar do holocausto. Holocausto significa queimado por inteiro. Amém? Jesus, ele se ofereceu por inteiro, de forma completa, para agradar a Deus. Da mesma maneira que nós vamos seguir esse exemplo. Amém, querido? Então, nesse altar, que eu sou o sacrifício, e ofereço toda a minha vida a Deus. A Deus. Não tem como chegar no Santíssimo se eu não oferecer tudo lá fora. Então está na hora de nós começarmos a abrir mão de muitas coisas. Outra oferta que se oferecia é as ofertas pacíficas. E ofertas pacíficas fala da oferta de louvor, adoração, no altar do holocausto. E esses sacrifícios eram oferecidos por várias maneiras. Quando elas desejavam expressar adoração, louvor, ou uma gratidão com paz por aquilo que Deus tinha feito na vida delas. Não era uma oferta por um pecado. Ela estava tão agraciada por Deus, ela estava tão feliz com a presença de Deus, que em sinal de louvor e gratidão e adoração, ela trazia uma vítima, não tinha nada. É pecado? O sacerdote falava, não, é oferta pacífica.
Eu quero continuar em paz com Deus. Eu quero dizer para Ele que eu sou grato pela vida que eu tenho, que eu sou grato por Ele ter se manifestado na minha vida, por tantas bênçãos que Ele tem me dado, por tantas coisas que Ele tem me livrado. Eu vim aqui para oferecer gratidão. Então uma coisa que não pode faltar no coração do crente é nesse altar de terra, ofertas pacíficas. A Bíblia diz assim: em todo tempo dai graças, por tudo dai graças. A gente vê crente só reclamando, crente só murmurando. Querido, murmuração não agrada a Deus. Murmuração não é louvor a Deus. Murmuração é louvor ao diabo. Ó desgraça, ó vida, ó não sei o que, e não sei o que lá. Nesse altar de terra não pode ter esse tipo de oferta para Deus. Mas em tudo dai graças. A gente vê crente paraplégico, crente em cadeiras de roda, crente com problemas, que vai no culto do mesmo jeito, que louva a Deus do mesmo jeito. Tem aquele americano lá que ele não tem nem os braços nem a perna, ele é só o toco, e ele vai por todo lugar, dá testemunho, glorifica a Deus e está feliz da vida, querido. E nós que temos braços, temos tudo, às vezes estamos tão perfeitos, e a gente fica reclamando ainda que a unha está encravada, que não sei o que, que o carro ralou, que riscou a lata. Em tudo dai graças. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo concorre para o bem. Muitas coisas são coisas ruins que concorrem para o bem. Você fala: ai que bênção, José foi governador do império. Mas o que levou ele lá? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos por causa de ciúme deles. E foi levado para o Egito. Estava no plano de Deus, tudo concorre para o bem. Deus disse assim: ele tem que ser levado como escravo no Egito, porque no Egito eu farei ele braço direito do faraó, e no Egito terá uma grande colheita, que vai guardar a família dele que está aqui em Canaã, da fome que virá sobre a terra de 7 anos. Olha o plano de Deus de misericórdia. Mas se fosse eu e você, no meio do caminho sendo levado como escravo, nós já estaríamos blasfemando. Que Deus é esse que eu sirvo? Porque eu tenho até carteirinha de membro, porque eu fiz isso, eu fiz aquele curso, porque eu sou uma bênção. Como que eu estou sendo vendido com escravo? Mas cabeçudos, e eu falo para mim também, Deus tem um plano de bênção sempre. O que importa para Deus não é o meio, Deus está sempre preocupado com o fim. E nós estamos sempre preocupados com o meio, nós temos que entender o fim. E olhar para o fim, não agora. Aí ele vai para o Egito. Chega lá, ele vai trabalhar como servo na casa de Potifar. O escravo mesmo, né? Foi uma benção na casa do Potifar. Aí a mulher do Potifar se engraça com ele, e ele quis fugir, ela ficou com um pedaço de roupa, e depois falou que foi ele que quis abusar dela. Aí ele vai para uma cadeia. E aí ele puxa a cana, sabe por quantos anos? Sem dever? 13 anos. Vamos trazer para o dia de hoje. Imagina você ficar numa cadeia 13 anos, pagando por uma coisa que você não fez. Mas para José estava no plano de Deus. Porque Deus quando quer, presta atenção no que eu falar, Deus quando quer, Ele faz assim e na hora Ele muda. Ele muda na hora. Ele pode mudar toda e qualquer situação na hora. E aí de um dia para o outro ele se tornou o braço direito. 13 anos puxando cadeia. De repente tinha um sonho lá do faraó, que era 7 vacas gordas que saíam da água, e depois mais 7 vacas magras que comiam as gordas. E quem vai interpretar? Aí falaram: tem um rapaz lá na cadeia que interpreta sonho, porque Deus deu esse dom para ele, Deus revelava. Aí ele foi lá e revelou. São 7 anos de grande abundância, mas virá 7 anos de fome. Você vai ser meu braço direito. Quem que falou isso no coração do faraó? Deus. De um dia para o outro. Israel, 70 anos depois de Cristo, foi espalhado pelo mundo, porque o imperador foi lá e arrasou com Jerusalém, com tudo. Foram espalhados os judeus para o mundo. Só que Deus tem uma promessa com esse povo. Agora em 1948, Israel se tornou nação em um dia. Você já viu em um dia uma nação se formar? Por isso que eu falo, Deus quando quer, Ele faz na hora. Porque a gente sabe que nação demora para se formar e ter um povo que guerreia, que vai conquistando. Blá, blá, blá. Até Isaías diz assim: pode nascer uma nação em um só dia? O profeta Isaías fala. Ele está falando dessa promessa. Então, querido, Deus quando quer, Ele faz assim.
Então espera a hora de Deus. Ofertas pacíficas fala de gratidão. Senhor, hoje eu só tenho arroz e feijão, glória a Deus pelo arroz e feijão. O que me importa, Senhor, é a Tua palavra, que é melhor que o arroz e feijão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Senhor, eu tinha um carro, eu perdi o carro, glória a Deus porque tem as pernas para andar, glória a Deus porque tem um ônibus, né? Agora tem um motorista particular da Mercedes, né? Que passa a pegar eu. Querido, é assim que a gente vai. Com gratidão, isso é oferta pacífica, com louvor, com adoração. Não pode faltar o holocausto, não pode deixar de se queimar inteiro, mas também não pode deixar de ter gratidão. Como é que é aquela palavra que diz assim: cheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos socorro por ocasião oportuna. E aí fala assim, com oração de súplicas, vai falando vários tipos de oração lá, súplica, aí no fim diz assim, com ações de graça. Você pede, você busca, você clama socorro, mas já dá graça a Deus, porque Ele vai fazer o excelente na sua vida. E o que Ele fizer, glória a Ele. Muitas vezes não é o que a gente quer que faça. Porque a gente, quando vai orar, o que a gente faz com Deus? A gente senta Deus do nosso lado e diz assim, Deus, você vai ter que fazer assim, olha, me colocar naquela empresa, naquele cargo, e depois um dia eu quero que o Senhor me coloque no lugar do presidente. A gente vai direcionando Deus o que Ele tem que fazer. E muitas vezes Deus, o que Deus tem é assim, você vai ser faxineiro, você vai limpar banheiro, você vai fazer isso, vai sofrer muito. Um dia eu te coloco no lugar que eu desejar colocar. Amém. Em tudo dai graças. Diz para quem está do teu lado, em tudo dai graça. Glória a Deus. E você sabe por quê? A oferta pacífica também era no holocausto, também queimava tudo. Isso quer dizer que quando eu tenho uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de gratidão, isso também queima meu homem, queima minha arrogância, queima meu orgulho. Porque para uma pessoa dar graças por tudo, ela tem que estar totalmente se prostrada e humilhada diante de Deus, senão ela não vai dar graça por tudo, ela vai dar graça só por coisas boas. Por coisas ruins ou por coisas que não merecia, ela nunca dá graça. Você deve saber de vários casos que já aconteceu, da pessoa que talvez é um executivo, uma pessoa importante, isso já aconteceu, já vi vários relatos. Ela sai correndo, ela vai para São Paulo, ela tem que pegar um avião, que vai levar ela, por exemplo, para os Estados Unidos para resolver um problema lá. É um homem de Deus, está ali. E aí ele sai de manhã, ele se atrasa porque o carro não pegou. Aí ele vai no trânsito, o trânsito está parado por algum acidente lá na frente. E ele está no caminho, em vez de ele dar glória a Deus e graças a Deus, às vezes ele está, né, O que acontece? Chega lá atrasado e depois recebe a notícia que o avião que ele ia embarcar caiu. As torres gêmeas que caíram nos Estados Unidos. Quantos cristãos não deram relato que naquele dia deu tudo errado para não ir trabalhar? Porque Deus guarda os seus. Deus guarda os seus. O Daniel Alfa chama, ele é um homem de Deus, ele foi cientista da NASA, ele é brasileiro. Ele trabalhou na NASA por muito tempo, ele deu um testemunho assim, querido. Ele chegou em São Paulo, ele tinha que ir para o Rio de Janeiro, era uma coisa de urgência, chegou lá, na realidade ele não chegou, né? Aconteceu um problema no meio do caminho. Quando ele chegou, deram a notícia. O avião decolou e acabou de cair. Que aquele foi do Fokker 100, né? Que aconteceu em São Paulo. Que ele já decolou e na decolagem o reversor ficou aberto e ele não teve potência. Já caiu na avenida e matou todo mundo. E quando ele chega de volta na empresa, todo mundo ficou assustado achando que ele era um espírito. Porque sabia que ele ia embarcar, ele conta. Chegou lá, ficaram todo mundo assustado, pensando que era uma fantasma, que era o espírito dele que estava ali. Ele está dizendo, gente, o que foi? Sou eu mesmo, apalpo aqui. Não, porque o avião caiu sim. E até uma pessoa que era espírita se converteu, né? Com isso. Então tudo concorre para o seu bem. Coisas boas e coisas ruins. A gente tem que aprender isso. Amém, querido? É difícil, eu sei essas coisas, mas é a verdade. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a minha memória, a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei.
Na linguagem de hoje diz assim: eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Ó, é o nosso lugar de encontro. Jesus chama isso de lugar secreto. Fecha a porta, no secreto você ora com Deus e Deus no secreto te responde. Sabe o que Deus está dizendo? Você que é um altar de terra, que vai me adorar, me louvar, ter gratidão, até buscar socorro, tudo que você estiver fazendo ali, ali naquele lugar eu virei e ali eu te abençoarei. Esses lugares onde você me adora, eu te abençoo. Querido, eu sei que a Bíblia ensina que nós temos que pedir, amém. Jesus diz: pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. E ele diz: até agora nada tem de pedido, amém. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que quando você não está pedindo e você está adorando, Deus já está te abençoando. E Deus está dando resposta para você de coisas que você ainda nem pediu, ou às vezes nem vai pedir, ou coisas que você nem sabe que se Deus não te abençoar ali, você vai se lascar lá na frente, alguma coisa de ruim pode acontecer terrível, então ele já está te guardando ali, você adora, e ele diz: ali eu te abençoarei. É nesses lugares. Abraão, você vai ler na Bíblia, em Gênesis, que ele passava em Betel, ele erguia um altar ao Senhor, ali ele derramava azeite, ali ele fazia um sacrifício a Deus. Aí ele ia para outro lugar, ele peregrinava, ele chegava no lugar: eu preciso levantar um altar para Deus. Aí levantava um altar para Deus naquele lugar, e cumpria essa palavra: onde você levanta o altar, ali eu te abençoo. E aonde Abraão ia, ele era uma bênção. Abraão saiu, vamos falar no português, claro, com uma mão na frente e uma atrás, sem nada. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu, querido, peregrinando, e foi para a terra de Canaã, e para cima e para baixo, e para cima e para baixo. E ele nem percebia, mas na hora que ele se deu conta, ele era o homem mais rico de Canaã. Os reis, ó, ele não era rei, ele não tinha um exército, mas ele tinha um número de servos tão grande, de bois, de ovelhas, de bens, que Deus abençoou ele tanto, porque onde ele ia, ele erguia um altar. Ele era tão abençoado que os reis temiam ele e iam fazer alianças com ele. Embora Abraão nunca tenha pedido riqueza, mas foi Deus que deu. Então a gente tem que entender que aonde a gente levanta o nosso altar, ali Deus está nos abençoando. Seja no teu quarto, seja na sala, onde você estiver orando, Deus é o seu altar ali. Deus te abençoa ali. Amém, querido? Ali eu te abençoarei. 25. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Então nós não podemos levantar altares de pedras ao Senhor. Ele está direcionando aqui, ó, feitos por mãos humanas, com ferramentas humanas. Isso é profanar o altar. É como hoje, nós poderíamos traduzir no nosso mundo gospel, tem que ter uma arca da aliança aqui, porque senão Deus não está aqui. Eu não tenho nada contra a arca da aliança, às vezes ela está como enfeite, se tiver como enfeite, amém, é uma coisa bíblica, mas é um perigo muito grande. Nós já vimos igrejas entrando com a arca da aliança e todo mundo achando que aquilo é a presença de Deus. Então, são coisas feitas por mãos humanas. Ó, se a pedra for lavrada por mãos humanas, eu não quero, Deus está dizendo. Não põe essas pedras para heresia, adoração, altar, para mim. Eu quero pedras que ninguém nunca fez nada, a pedra natural. Então Deus está dizendo, a sua adoração para mim não pode ser coisas feitas por homens. Não pode ser um manto. Ah, esse manto aqui tem a presença de Deus. Aí eu vi um dia um monte de gente passando com manto assim, de um pastor que levou uma facãozada no peito, né? No peito, não, perdão, no pescoço, e pegaram o sangue dele e esfregaram naquele manto. E aí, olha que, como é que eu posso dizer, que abominação. A coisa foi longe. Se falasse que era o sangue de Jesus e que não sei o que, até tinha um desconto, né? Mas está errado. Não, é o sangue do pastor. Aí passaram com aquele manto, era um manto grande, parecia uma coberta. E o povo ia passando embaixo, e eles passando, e todo mundo saía do outro lado, assim. Frenesi psicológico, não tem nada de espiritual nisso. Frenesi psicológico, um faz, todo mundo sai fazendo atrás. É aqui, ó. Não tem nada de unção, não tem nada de espírito, com sangue de homem.
Então Deus está dizendo, a pedra tem que ser pura, eu não quero nada do homem. Eu não quero nada do homem. Aí eu trago aqui o candelabro de Israel. E eu falo assim para vocês, agora eu vou acender as 7 tochas. Querido, dá para fazer tanto teatro se a pessoa for criativa e o povo cai, não? E a hora que eu acender essa tocha, a presença de Deus vai estar aqui. Eu dou uma entonada na voz, eu faço você arrepiar aí. E aí se você é uma pessoa que não conhece a palavra, como muitos são esses que caem, você fala, ai, eu estou sentindo, ai, não sei o quê. Uma vez um pastor, ele foi numa igreja pregar e ele sabia que é dessas igrejas, tudo que você fala, as pessoas, né? E ele falou assim, hoje eu vou mostrar para essas pessoas como a maioria dos movimentos não tem nada a ver com o Espírito. Aí ele disse assim, era uma igreja grande, corredor, ele disse assim, vejo um anjo entrando lá atrás. Aí começaram, né? Já começaram. Ah, não sei o que, e vira. E ele vem entrando, ele vem andando. Ele vem andando. Aí já começou gente a cair. Ele falava onde estava o anjo, as pessoas que estavam naquela região já iam caindo. Ele está aí no meio, e vem chegando, todo mundo rodando, todo mundo puxando, aquelas coisas que a gente vê, né? Parece lutador de Muay Thai que faz assim, né? E daí, pá, estava lá. Aí, ele diz assim, ele está aqui o anjo. E eu vou dizer para você, esse anjo é o diabo. Claro que não era diabo nem era anjo, ele só fez para mostrar para o povo que como as pessoas têm movimentos que não é impulsionado pelo Espírito, coisa nenhuma. Isso aí é pedra lavradas por mãos de homens. Não é o pastor que faz o culto dele, o pastor tem que ser conduzido por Deus. Tudo tem que ser conduzido por Deus, tudo tem que ser puro, tudo tem que ser, não pode ser nada forçado, nada feito por mãos humanas, não pode ser coisas. E você sabe o que enriquece as igrejas hoje? Hoje são as coisas que se vendem lá dentro. Cada campanha você tem que comprar alguma coisa. Pedra lavradas por mãos humanas. Ó, Deus está garantindo aqui, eu não estou nesse negócio. Eu não estou nesse negócio. Glória a Deus, querido. Você não está triste por isso? Aqui nós não temos nada disso, viu? Se esperar um dia vender coisa ungida aqui, você vai morrer aí na cadeira e você não vai ter isso. E o dia que você vê eu fazendo isso, você pode dizer, o pastor, você pode ter certeza, ele desviou. Nem vender e nem dar. Nem vender e nem dar. Você nunca vai ver eu fazendo isso. Porque o que você já recebeu está aí dentro, de graça. Ou melhor, de graça não, porque Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz para você ter essa presença que está aí para você a hora que você quiser. Amém? Então somente, querido, Deus vai aceitar de um espírito nascido de Deus, que é você, o seu novo homem. A obra de Deus pode ser o altar de Deus, é você, puro, sem nada forçado, sem nada mexido. Amém? A gente não adianta nós queremos fazer teatro diante de Deus, porque Deus conhece os nossos corações. A gente conhece a história de Babel, não sei se você já ouviu falar dela, se não me falha a memória, está em Gênesis 11. O povo se ajuntou e diz assim, vamos ser célebres, vamos erguer Eles não conheciam muito de nada naquela época, hoje a gente sabe por causa da tecnologia. Eles achavam que, vamos construir um edifício que toca o céu. Eles achavam que ia chegar uma hora, eles iam chegar lá no céu. E dizer para Deus, está vendo como é que nós vamos para o céu? Com os nossos próprios tijolos. Isso é tijolo de Babilônia. Eu pego o meu tijolo, eu vou colocando massa para edificar uma coisa para mim chegar no céu com tijolos. O que foi? O que foi de resultado na vida de todos eles? Confusão, porque Babel significa confusão. Confusão, se confundiu as línguas e ninguém se entendia mais. E cada um com seu povo, com a sua língua, foi se dividindo e espalhando sobre a terra. Então, o que Deus está ensinando aqui, não queira edificar edifícios para você chegar até mim com coisas que são humanas, que são tijolos da terra, mas com pedras que não são lavradas, com o seu espírito nascido de novo, aquilo que é puro, aquilo que eu fiz no seu coração, através daí você chega em mim. Porque quando você fecha o olho,
Ou você está no céu, ou o céu está em você, não sei. Mas que você está no céu, você está. Porque a Bíblia diz que estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. O homem, querido, ele pode fazer foguete para chegar na lua, foguete para chegar no espaço, mas jamais ele vai criar alguma coisa para chegar no céu. Só chega quem é de Deus, só chega quem nasceu de novo, só chega quem tem o Espírito Santo, só chega quem está selado, só chega quem tem o sangue de Cristo. Só esses que vão chegar. E eles, com tanta tecnologia, o máximo que eles conseguem ir tripulado é aqui em cima, na estação, mais nada. Esse é o único céu que o homem vai chegar. Mas de Deus é só com pedras que não foram lavradas. Amém? Então Deus usa, já estamos encerrando, viu, querido? Pedras originais, segundo a sua imagem, criado pelo Espírito Santo, que está aqui em 1 Pedro 2,4. Ó, diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, Deus também, Jesus é chamado de pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí vai falar de nós. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Ó, pedras, vocês também, está dizendo, são pedras. Mas não são pedras feitas por mãos humanas, são pedras feitas por mim. Naturalmente, você vai em qualquer lugar onde tem pedras que foi moldada pelo tempo, ela é uma pedra natural. Mas quando cai na mão do homem, ele faz alguma coisa com ela. O que Deus está dizendo, vocês são as minhas pedras vivas. Glória a Deus. E para encerrar o versículo 26, aí você pode dar um glória a Deus aí, dá glória a Deus. Mas dá de verdade. Porque está acabando, você está dizendo glória a Deus, pastor. Aí você vai sair daqui e falar, esse pastor prega muito. Mas muito porque ele vai longe, né? Mas glória a Deus por isso. 26, para a gente encerrar. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. O que está querendo dizer assim, ó, você vai fazer um altar, não faz ele muito alto, porque naquela época o homem usava o quê? Calça? O que o homem usava? Saia, né? Entendeu? Homem macho mesmo tem que usar saia, querido. Não é? Calça foi coisa de homem, coisa daí dos Estados Unidos. Também naquela época com tanto calor, né, com calça ia ser complicado. Mas diz assim, se você fizer um altar muito alto, a hora que você subir para me adorar lá em cima, se tiver um bando de gente embaixo, as crianças mesmo vão ficar tudo assim, fazendo, olha lá, tô vendo a cueca do tio, né, do adorador. O Deus está falando assim, não quero que vocês façam altar com degraus, não, o altar tem que ser baixo. Então, o que Deus está querendo dizer, um princípio para nós aqui, é que o adorador não sobe, ele não aparece, né? Ele diminui, ele desaparece. Quando o sacerdote entrava no santíssimo lugar, onde estava a nuvem, a glória de Deus, o que acontecia com ele? Ele desaparecia. Não sei se alguém aqui de vocês já entraram em alguma serração, em alguma... ou às vezes uma montanha, em algum lugar meio alto, assim, que tem aquela serração, aquela coisa fechada, você não enxergar um palmo à frente. E às vezes você não enxergar nem você mesmo. Então, o sumo sacerdote, quando entrava no Santíssimo, ele se sentia no meio de uma nuvem dessa. Ele sumia, ele desaparecia. O adorador estava ali, o sumo sacerdote estava ali, mas ele mesmo já não existia mais. Então isso fala do quê? De exaltação, de arrogância, até com coisas de adoração. Tem gente hoje, a gente sabe, que na hora de adorar mete uma mala, vão falando na gíria aí, né? Uma coisa que parece que é o, né? Jesus cantando na terra, o Miguel cantando na terra. O Miguel não é adorador, né? Sei lá, qualquer anjo, anjos adoradores. Como é que chama aqueles que vivem em volta? Os que vivem em volta do trono, os querubins, os seres viventes, os serafins. Não sabe adorar na humildade. Adora mostrando para você que olha como eu adoro. Isso é subir na escada. Querido, quando você for adorar, você tem que ser você mesmo. Tem muita gente que você conversa, aqui não tem isso, mas a gente sabe que existe isso. Você está conversando lá fora, a pessoa é um jeito. Ela fala de um jeito. Quando ela vai adorar, ou quando ela sobe no púlpito, ela entoa a voz, ela dá aquele... E ela fala palavras que ninguém está entendendo nada. Às vezes nem Deus está entendendo, é o modo de dizer. O que esse cara está falando, né? Hoje tem muito na moda aí,
Umas pessoas que parecem estar com a garganta inflamada, né? Já viu? A pessoa está falando normal, mas quando parece que até assusta. Pega uns vídeos aí que você vai assustar. Então, parece que quer subir a escada, que quer... Deus não quer assim, querido. É simples, é você do seu jeito. Você pode falar errado, Ele não vai se importar. Com o seu jeito simples de falar. Se é mineiro, se é baiano, se é paulista, se é capixaba. Do seu jeitinho. Uai, Deus, te louvo, Deus. Eu sei que o céu é um tirinho de espingarda, já estou chegando aí, Deus. E aí vai, é assim. Aí o baiano já vai falar, meu rei, volta logo. Quer trabalhar não. Mentira. Mentira isso, viu, Del? Fica bravo não. A Del até que não tem nada de baiano, porque se deixar ela trabalha 24 horas, né? Não é? Então na adoração, querido, nós não subimos os degraus da arrogância e orgulho, mas descemos degraus da humildade. Nós sabemos quem nós somos, e nós vamos adorar, nós vamos nos prostrar, nós vamos nos quebrantar, sabendo que como terra, como pó, eu adoro e Ele recebe minha adoração pela misericórdia que Ele tem de mim. Amém? Porque o homem arrogante e orgulhoso, ele é despido da glória de Deus. Adão, quando estava no Éden, antes de pecar, ele tinha roupa ou não tinha roupa? Ele andava nu. Mas só que você não sabia que a palavra de Deus não fala, mas a gente entende pela revelação. Mas ele tinha a glória de Deus vestido nele. Quando ele peca, ele é despido da glória de Deus. Aí ele percebe que ele está nu, porque a glória vestia ele. E aí ele teve que fazer as roupinhas dele lá com folha de figueira, tentar dar uma consertada. Porque o pecado tira a glória de Deus. Então quando a gente tem orgulho e arrogância, quando a gente quer, sabe, se aparecer com música, com a nossa vida e tentar impor ou adorar de um jeito, sabe, querendo chamar a atenção de todo mundo, na realidade nós estamos despidos da glória de Deus. Nós estamos nu. Deus não vai aceitar. Por isso que ele diz, o altar seu não deve ser alto não. Você está embaixo, você faz altar aí. E na sua humildade aí embaixo eu recebo adoração. Mas se quiser subir muito, não vai dar. Satanás quis subir. Eu quero o trono de Deus, eu quero ser adorado do lado. Para onde que ele foi, querido? Então, a sequência de Satanás é assim. Do céu ele está nas regiões celestiais. O diabo não está na terra, embora ele possa vir, mas a Bíblia diz que ele está nas regiões celestiais, as forças do mal estão aí. Aqui na terra só tem pomba-gira, tranca-rua, essas coisas ralé. É os obreiros, mas os grandes estão aí em cima, planejando, sentando, pensa que é tudo desorganizado, não. Então, ó, do céu ele veio para as regiões celestiais. Apocalipse 12 diz que Miguel vai vir na grande tribulação, guerrear com ele, e ele vai perder, ele vai ser expulso para onde? Para a terra. Ainda a Bíblia diz, ai dos homens, porque agora o diabo veio para a terra. Está escrito lá no 12, lê lá no Apocalipse. Aí da terra ele vai para onde? Para o lago que arde com fogo e enxofre. Quem quer subir, acaba só descendo. E vai para o pior lugar que existe. Que nós não sejamos assim. Quanto mais a gente se humilha, quanto mais a gente se prostra, quanto mais sou menos eu e mais Deus se exalta, querido. Por isso que eu digo, tudo que a gente faz, na realidade, nós somos abençoados depois. Você se humilha, você adora, tá bom, tá ruim, você está adorando, o seu altar é simples, é de humildade, é o seu jeito, você é puro, é isso mesmo que você está falando, não é para encher linguiça a sua adoração, querer chamar a atenção de Deus com palavras que você nem está fazendo, né? Mas você é sincero diante de Deus, você é íntegro. Sabe o que acontece? Deus vai te exaltando. Deus vai te exaltando, vai liberando para você. Ele vai te abençoando. Amém? Mas nunca esqueça de uma coisa. Seja o que for, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E a gente não tem que questionar, querido. Às vezes a gente olha a vida de alguém e diz, nossa, tem problema sério, às vezes é de saúde. Faz 10, 20, 30 anos que está daquele jeito. Deus não curou, mas continua lá servindo a Deus. Por que Deus não curou, querido? Isso aí você vai perguntar quando estiver lá na presença dele, ele vai explicar para você. Você pode ter certeza que tudo tem uma finalidade. O rico estava na sua mesa comendo a vida inteira. Lázaro estava doente. Lázaro tinha, como é que era a doença dele? Úlceras. Deus nunca curou ele.
A Bíblia diz que morre o rico e morre o Lázaro. Para onde que o Lázaro foi? Para o paraíso, seio de Abraão. O rico foi para onde? Para o inferno. Talvez em vida muitos diriam assim: coitado desse cara, esse deve ter cometido pecado sério. Os discípulos perguntavam isso para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? Tudo tem que ter um pecado, e às vezes não é pecado. E Deus sabe por quê. Ele passou a vida inteira com úlcera, mendigo, não era rico, vivia de esmola, comendo o resto, e o rico sempre deixava cair coisas no chão que ele corria a pegar. Os cães lambiam suas feridas. Se fosse eu e você, nós já julgaríamos diferente. Nossa, coitado desse cara, né? Que dó. O que importa é depois que o coração para de bater, para onde a gente vai. Só que ele tinha um coração que não blasfemava contra Deus e nunca disse: Deus, por que essa desgraça na minha vida? Tudo isso damos sobre a vida de Jó. Ele rasgou o seu manto, raspou a cabeça e adorou com tanta desgraça num dia só. E aí ele vai para o paraíso. E o outro que todo mundo dizia: né, esse cara é abençoado, como ele tem dinheiro. Deus abriu as janelas para ele. Meu Pai do céu, que glória. Aí quando ele morre, ele vai para o inferno. Que glória o quê? O que Jesus diz na parábola? O homem diz assim: vou alargar os meus celeiros, vou aumentar minhas colheitas, vou guardar e vou regalar da vida, vou aproveitar a vida. Louco, não sabe que hoje pedirão a tua alma e que você tem para oferecer da alma, não dos celeiros. Porque quando morre, Deus não pergunta assim: quantos carros você teve? Quantos você tem na conta? Se é famoso ou não é? Aqui é só gente famosa. Não, querido. Deus pergunta o que você tem na sua alma. E quando a gente tem o maior tesouro, a gente já é recebido direto. Jesus no coração. Porque a lata fica, a esposa fica, os filhos ficam, o sobrenome fica. Eu sou Zanetti, cara. Pergunta na cidade quem é o Zanetti. Deus não pergunta sobrenome, Deus pergunta pelo nome. Ele chama pelo nome, não diz que chama pelo sobrenome. Edson! Já foi. Ele não vai chamar Zanetti. Ele vai chamar o seu nome. E aí o que você tem para oferecer para ele? É o que está dentro de você. O que a cada dia você está pondo aqui, ó. Amém? Entendeu essa palavra? Então você, querido, para concluir, é o altar em que o Senhor ama receber adoração. É nesse lugar, é em você que Ele ama receber adoração. Use sua vida para agradar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém. Glória a Deus.